Fala galera, beleza? Heitor aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer um efeito de interação bem bacana para poder complementar os nossos sites. Um efeito de interação, principalmente para utilizar nos boxes de informações, onde você vai agrupar em 3 opções ou mais. E geralmente a gente coloca apenas talvez um texto e um botão. A gente vai fazer isso de uma forma bem legal, pegando como inspiração no site do Captions AI. É uma ferramenta de inteligência artificial também para criação e edição de vídeo. E esse site, melhor do que eu falar, já é melhor eu demonstrar, né? Vamos dar uma olhadinha nesse site comigo. Ó, estamos aqui no site do Captions AI. O link tá aqui, tá? Captions.ai, só você acessar também. Olha que bacana, ó. A gente tem aqui esse menuzão, com esse efeito aqui de desfoque, parece que tem um delay também, né? Aqui, um menu bem diferente, bem legal. Gostei muito de todas as animações aqui, ó. Aqui também parece que tem tipo um clipe. Tem aqui essas setinhas também, parece ser uma animação de opacidade, de desfoque, né? Bem bacana. Tem um efeitinho aqui de luzes descendo também. E ó, aqui já vai começar os efeitos muito loucos de animação de scroll, ó. Chega aqui, tudo isso vinculado aos comandos do mouse, tá? Eu tô aqui descendo e subindo, essa animação ela vai sendo efetivada. Ó, eu vou entrando aqui no celular, aí vai me fornecer mais informações, depois ele meio que solta aqui o scroll. A gente tem um videozinho, esse tipo de diagramação que também lembra muito da Apple, né? Como é que eles colocam lá nas páginas de vendas. Aqui tem um efeitinho também circular por trás do avatar da moça, né? Bem bacana. E que a gente também tem uma animação de scroll bem bacana, né? Parece uma animação de sobreposição, né? Como se tivessem vários containers aqui um em cima do outro. E conforme eu vou descendo, um vai perdendo opacidade para aparecer o que está embaixo. Bem bacana também. Aqui também toda essa diagramação aqui desses cards com o celular, com esse mockup, ficou bem bacana. Aqui a gente tem mais efeitos de scroll. Dá para tirar muita inspiração bacana nessa página, tá? Realmente é uma página muito legal, tanto em quesito de design, quanto em quesito de animações, de experiência do usuário também. Dá para tirar muita ideia bacana. E o que a gente vai fazer, ó, exatamente essa parte aqui. Eu vou chegar até o final só pra gente ver, que é o rodapé é maneiro também. Mas é isso aqui que a gente vai fazer, olha só que bacana, ó. Quando eu passo com o mouse, a gente tem esse efeito da setinha, ela muda de cor, tá vendo? E a gente também tem aqui essa imagem que ela tem uma escala, ela aumenta um pouquinho. E também tem uma alteração de cor aqui nesse texto. É um efeito simples, mas que a gente não tem nativamente como fazer isso no Elementor, né? A gente vai conseguir replicar isso aqui apenas com a própria estrutura do container e também com um pouquinho de CSS. Mas se você tiver alguma opção no seu site que você queira distribuir dessa forma, cai muito bem, fica bem interativo, bem dinâmico e bem legal. Bora fazer isso funcionar então? Bora lá. Bom, aqui no meu Elementor eu criei um container vazio, tá? Coloquei ele em 100 VH de altura, só para a gente ter mais espaço para trabalhar. Não é obrigatório você deixar esse 100 VH, mas eu vou criar essa estrutura aqui então para a gente fazer isso acontecer. Bom, eu vou inserir aqui então agora o container. Vou deixar esse container aqui em direção para a direita, tá? Para todos os elementos ficarem empilhados à direita. Vou deixar todos os elementos centralizados assim. Show de bola. Dentro desse cara aqui, eu vou inserir agora 3 containers, tá? Eu coloquei um e estou dando Ctrl D para duplicar. Agora eu tenho 3 containers aqui. Apenas para a gente já deixar todos eles na dimensão correta que vai ficar, né? Como aqui a gente tem 3 também, já vou deixar aqui adiantado. Bom, nesse container aqui, basicamente, vamos imaginar que a gente tem um retângulo aqui em volta disso tudo, tá? Então, esse container aqui vai ser esse cara. Vamos chamar ele de container Py, né? Então, aqui no meu navegador, eu já vou até renomear ele em Py1, porque é o primeiro container dos 3, né? Então, esse aqui é o Py1. Estrutura a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou precisar de um container, que é onde vai ficar essa imagem de fundo. E eu vou precisar de outro container, onde vai ficar esse textinho aqui. E essa parte da seta, que a gente vai ver logo logo, que também vai ser um container. Então a gente vai ter dentro do container Py um container, um título e outro container, onde nesse container vai conter também um texto e um outro container. Eu sei que ficou um pouquinho confuso aqui, mas logo logo vai clarear. Vamos montar essa estrutura então, beleza. Agora nesse container Py, eu vou deixar ele empilhado para baixo, para todos ficarem empilhados abaixo, né? E aqui, por enquanto, eu vou mexer nessa justificação não. Vamos só montar essa estrutura então comigo, ó. Vou colocar um container aqui. Agora eu vou colocar um título. Posso colocar ele aqui dentro só para pegar o elemento. Agora eu vou copiar e apagar, porque a gente não quer ele aqui dentro desse container. A gente quer ele dentro do container Py1. Vou colar aqui, show de bola. Agora eu vou duplicar esse outro container e vou colocar abaixo do título. Beleza, ó. Agora a gente tem um container, um título e um container. Todos esses 3 elementos estão dentro do container Py1, que é esse carinha aqui de fora, tá? Agora, nesse primeiro container aqui, onde a gente vai colocar essa imagem de fundo, né? Eu até criei aqui um BGzinho só para a gente testar, então eu vou aqui na aba estilo, background type, vou colocar aqui uma imagem, vou selecionar ela,
Vou colocar aqui no centro, preenchimento completo, né? Show de bola. E aqui em layout eu vou colocar uma altura em VH, que fica melhor para a gente poder regular. Vou deixar mais ou menos aqui em 19 VH. Vou colocar uma borda, a gente vê que aqui também tem um canto arredondado, né? Então vamos vir aqui em borda, vou colocar acho que 20 pixels. Já tá bom. Beleza, vou deixando dessa forma. E agora aqui o título, né? Só para ficar bem idêntico aqui mesmo, vou colocar a mesma coisa. Vou colocar aqui compressão de vídeo. Dessa forma, eu vou botar uma fontezinha mais bonitinha, né? Vou colocar a Sora aqui. A cor branca. Beleza, vou diminuir um pouquinho esse tamanho. Para talvez 21. Dessa forma aqui. Beleza. Agora, vamos lá. Nessa parte agora desse container, o que a gente tem aqui? A gente vai ter mais um título. Você pode até usar o widget de texto se quiser. Eu vou até usar o de título mesmo. E depois mais um container para a gente montar essa estrutura da seta, tá? Então vamos lá. Vou até copiar isso aqui e colar aqui. Agora, nesse container aqui, onde está esse título, a gente vai deixar ele justificado à direita, tá? Porque a gente quer deixar nele aqui o título, o texto e a setinha. Então tem que ficar tudo aqui à direita. Se eu colocasse para baixo, ia ficar aqui o texto e a setinha ia ficar aqui embaixo. Como a gente quer tudo à direita, a gente vai deixar aqui dessa forma, tá? Nesse widget aqui agora, eu vou até pegar mais ou menos o mesmo texto, vou colocar aqui, otimize seus vídeos de graça, né? Vou colocar aqui, otimize seus vídeos de forma gratuita, sem gastar nada. Um pouco de redundância aqui, né? Mas só para exemplificar. Agora vou colocar aqui o peso 400 também, vou diminuir mais um pouquinho esse tamanho. Vou colocar aqui 16, tá bom. Agora aqui eu vou na aba avançado, em largura, nesse widget de título, tá? Eu vou ter que colocar a largura e personalizar. Vou colocar aqui ao início e agora eu vou poder controlar a largura desse texto, porque eu não quero que ele ocupe a largura total desse container. Eu preciso que sobre um espaço para eu colocar a setinha. Então eu vou fazer dessa forma aqui, acho que dessa forma já dá. E agora eu vou pegar um container e vou colocar aqui dentro desse cara, do lado do texto, tá? Dessa forma aqui. Nesse container agora, a largura dele a gente vai colocar em EM e a altura também EM, os dois. Aqui eu vou colocar 4 na largura e na altura eu vou colocar 4 também, desse jeitinho aqui. Agora aqui na aba estilo eu vou colocar uma cor de fundo só para a gente já conseguir visualizar ele aqui melhor. E o border radius, né, a borda ou arredondamento, eu vou colocar 100 pixels para ele ficar totalmente arredondado dessa forma aqui mesmo, tá? Dentro desse cara aqui, eu vou inserir um widget de ícone. Vou colocar já esse widget aqui, beleza. E agora a gente precisa inserir essa setinha, né? Você pode colocar qualquer outro elemento, não precisa ser necessariamente a seta. Mas para fazer essa setinha, eu vou pesquisar aqui no Google por seta link PNG, que eu sei que a gente vai conseguir encontrar essa setinha. Olha aqui, ó. Exatamente essa eu vou copiar. E agora no seu programa de edição, né, que não precisa ser necessariamente aquele uso de CorelDRAW, eu vou até abrir aqui, já abri aqui um novo projeto, não precisa ser o CorelDRAW, se você utilizar o Illustrator, o Photoshop, qualquer ferramenta aí, talvez até o Canva mesmo, se você só precisa tentar reproduzir o que eu vou fazer aqui, tá, que não é nada muito complicado também. Eu vou pegar aqui essa minha imagem, né, que no CorelDRAW a gente usa a ferramenta de rastrear, que é para vetorizar o elemento, né. Não precisa necessariamente fazer isso, só que eu vou fazer para poder exportar ele em SVG, porque o SVG, formato vetorial, ele não vai ter o problema de ficar a imagem pixelada, como se eu exportasse em PNG, né? Então, nesse caso, fica bem melhor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou rotacionar esse elemento aqui só para ele ficar totalmente reto, vou colocar 45 graus, assim. E, bom, como a gente quer essa setinha, olha só, ela fica dentro de um círculo, né? Ela tem essa animação. Qual é a gambiarra que eu resolvi fazer aqui? Eu vou exportar um elemento com 2 setas, tá? Então aqui eu vou exportar uma imagem mais ou menos assim, ó. Basicamente isso que eu vou fazer. E lá no CSS a gente vai deixar uma configuração para quando passar com o hover ele fazer uma animação parecida com essa. Então a gente vai ter mais ou menos esse mesmo efeitinho aqui, tá? Então para a gente não se perder muito da proporção, qual é a dica que eu dou? Eu vou montar um círculo aqui, mais ou menos na largura que eu vou utilizar esse efeito. Então talvez eu queira ele um pouquinho maior. Vou diminuir aqui mais um pouquinho a minha seta, assim. Vou colocar ele mais ou menos assim e vou posicionar a minha seta agora fora desse círculo. A outra seta eu dupliquei e vou posicionar a outra aqui fora. Mais ou menos dessa distância. Acho que assim tá bom. Agora eu posso apagar esse círculo aqui e exportar essas 2 setinhas nessa distância que eu já calculei. Beleza? Vou exportar aqui agora em SVG. Beleza, já exportei aqui a minha seta. Agora aqui no Google eu vou no site Crop SVG, que é para tirar o espaço branco do SVG, que às vezes acontece. Então eu vou fazer o upload desse arquivo que eu acabei de exportar e depois eu vou fazer o download de novo. Ó, aqui ele já tirou todo o espaço em branco, eu vou baixar apenas essa imagem da seta e vou fazer download.
Beleza, já baixei aqui. Agora no Elementor, né, aqui na aba do ícone, eu vou em enviar arquivo SVG. Selecionar arquivo e vou subir esse arquivo que eu acabei de fazer o download. Já carregou aqui, eu vou inserir a mídia. Show de bola, a respeito ele já está ali. Eu vou até mudar a cor daqui, vou colocar branco. Beleza, dessa forma aqui. Tamanho eu já posso controlar também. Vou colocar mais ou menos aqui esse tamanho que tá bom, de forma que não ultrapasse muito aqui a largura do elemento. Vou deixar esse tamanho aqui mesmo por enquanto, que a gente ainda vai precisar mudar mais algumas coisinhas, tá? Agora aqui no container onde está esse ícone, eu acabei esquecendo de colocar em largura total. A gente tem que deixar aqui em largura total, tá? Dessa forma aqui. E aí ele vai automaticamente voltar para porcentagem. Então a gente tem que voltar aqui para N, colocar 4 novamente dessa forma, tá? E agora eu vou poder controlar aqui o tamanho dessa imagem até que ele fique totalmente circular aqui dessa forma. A gente vê que ele já ficou nesse círculo direitinho. Eu posso aumentar aqui um pouquinho, até onde não deformar essa figura, né? Dessa forma que acho que já tá bom. Agora aqui no container onde está o título e esse container com a setinha, a gente vai justificar isso aqui, né? Aqui no caso eu quero que eles fiquem todos colados um em cada extremidade. Então eu vou colocar exatamente essa opção aqui, espaçamento ao redor, ou melhor, essa aqui do lado, espaçamento, eles vão ficar totalmente agrupados aqui. E eu vou também zerar o padding desse container para ficar todo coladinho mesmo aqui ao canto, tá? Dessa forma aqui. Bom, agora está praticamente pronto, né? Só que a gente precisa que fique aparecendo apenas uma setinha aqui. Então como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar agora esse widget de ícone das setinhas. Na aba avançada a gente vai vir aqui em transformar. E eu vou selecionar a escala e vou aumentar essa seta. Eu vou colocar, por exemplo, 1.5. Acho que dá para aumentar mais um pouco, talvez 1.8. Vou colocar logo 2. Essa é uma forma boa. E aqui em desvio eu vou selecionar até que ela fique centralizado no meio. Eu vou colocar de uma forma para que a primeira seta fique totalmente ao centro desse círculo. Então, ou melhor, na verdade é do desvio Y. Vou colocar aqui 20, mais um pouquinho, 30. Acho que 30 já tá bom. Só que aí essa seta tá aparecendo, eu não quero que isso aconteça, né? Então agora eu vou selecionar esse container aqui do círculo e na aba aqui Layout, mais opções, transbordar, eu vou colocar o ponto. E dessa forma ele não vai deixar elementos que estão fora do container ficar aparecendo, né? Vai ficar como se fosse uma máscara, digamos assim, né? Então a gente vê ali que ele já sumiu. Show de bola. O que a gente vai fazer então? Agora a gente vai voltar nesse mesmo container aqui onde está a seta e na aba avançada a gente vai vir em transformar, rotacionar e vou rotacionar 45 graus para ele ficar aqui dessa forma. E agora eu posso até aumentar um pouquinho aqui a largura desse meu texto para ele caber de uma maneira melhor. Então, ó, agora a gente vê, eu só vou centralizar isso aqui também. Na aba Layout, vou deixar aqui tudo justificado ao centro. Vou vir aqui no texto também, prontinho. Ó, a gente vê que a gente já tem um resultado bem similar ao que a gente está vendo aqui, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu vou até atualizar a página aqui para a gente poder ver. Ó, tá praticamente pronto aí, a gente só precisa ter agora essa interação, né? Então vamos começar agora a mexer com o CSS, tá? Não é nada muito complicado que a gente vai precisar fazer. Para isso, eu vou vir aqui no container Py 1, né? Que é o container onde está aplicando essa galera toda aqui. Na aba avançada, Custom CSS, eu vou reunir todos os códigos CSS aqui, né? Para também não ter muito código na página, eu vou definir uma classe para cada elemento que a gente vai animar. Então, quais animações a gente tem? A gente tem a animação aqui do fundo, é uma. A gente tem a animação da cor do texto, é outra. E a gente tem a animação aqui da setinha, né? Que a gente tem tanto a animação da seta quanto essa alteração de cor do container onde está a seta. Então vamos lá. Primeiro, para definir essa animação do fundo, eu vou colocar uma classe nesse fundo. Vou colocar a classe fundo. Eu só vim aqui no container onde está essa imagem de fundo, avançado, custom CSS, ou melhor, classe CSS, fundo. Coloquei essa classe. E como a gente vai mexer aqui nesses títulos, a gente nem precisaria colocar uma classe, a gente poderia chamar diretamente pela classe dativa, que é o elemento heading title, né? Então a gente pode deixar dessa forma. No container onde está a setinha, eu vou colocar aqui seta 1. E no widget de ícone mesmo, propriamente dito, eu vou colocar aqui a classe seta 2. Dessa forma. Show de bola. Agora aqui no container Py1, vou me classe CSS, vou começar a codar para fazer isso funcionar então. Então eu vou vir aqui no campo de CSS, primeiramente vamos fazer essa animação aqui do fundo, né? Para isso a gente vai seletar esse elemento que a gente colocou classe fundo. Então aqui a gente vai colocar o seguinte código, selector, _rover, e agora eu vou selecionar qual elemento eu quero que seja efetivada a configuração que eu vou colocar aqui ao passar com o rover. Como a gente colocou a classe fundo, então eu vou dar um espaço, colocar ponto fundo e abrir chave.
E aqui, como eu quero que ao passar com o rover ele aumente aqui essa imagem do fundo, a gente vai utilizar a propriedade, como isso aqui é uma imagem de fundo, né, do background size. Então, vou colocar aqui, o elemento já até me sugere, que é o background size, vou colocar, por exemplo, de 200%. 2 pontos. Vamos ver agora o que vai acontecer quando eu passar com o mouse aqui, ó. A gente vê que a gente vai ter esse resultado, né? Só que ele acabou aumentando muito. Eu posso diminuir um pouquinho isso aqui, talvez colocar 150. Esse já tá bom. Mas está uma transição muito dura, né? Como é que a gente deixa isso aqui de uma forma um pouco mais fluida, assim como a gente tem por aqui, né? Não fica uma transição tão rápida assim. Bom, primeiramente a gente vai precisar definir aqui uma transição, né? Então eu vou colocar aqui o transition. Vou colocar aqui 1 segundo. Beleza. Então não vai ter nenhum resultado, tá? Agora eu preciso copiar todo esse cara aqui. Copiar, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. E agora eu vou colocar uma configuração inicial para esse elemento, porque a gente está só configurando aqui a opção do hover. Eu preciso deixar no código também uma configuração inicial. Então aqui agora eu vou colocar um background size, vejo 150%, eu vou colocar 100% dessa forma. E a transição também de 1 segundo. Só que ainda não aconteceu. Então a gente vai colocar aqui entre esse ponto e vírgula e o 100%, eu vou colocar um important, que é uma propriedade para a gente poder forçar mesmo. Pode ser que tenha alguma coisa impossibilitando de ser efetivado, então o important ele vai reforçar esse comando que eu estou colocando pelo código. Então eu vou colocar aqui important. Agora vou colocar aqui em cima também. A gente vê que ele já vai funcionar aqui, né? Se eu quiser uma transição um pouco mais rápida, até eu posso colocar, por exemplo, 0.5. Aqui 0.5 também. A gente vê que já vai ter uma transição mais rápida, porém mais fluida. E esse tamanho aqui do zoom a gente também pode controlar por aqui, né? Se eu quiser um pouco menos de zoom, posso deixar assim, acho que assim tá bom. Beleza, então essa configuração aqui já está selecionada, já está efetivada. Agora vamos fazer agora essa setinha funcionar, né? Então a gente tem aqui o container, que é a classe seta1, e a setinha mesmo, que é a classe seta2. Então eu vou colocar aqui primeiro, para a gente mudar a cor desse cara, né? Então esse aqui é o seta1, vou colocar seta1, abrir chave. Vou definir uma transição para ele, colocar aqui em transition, colocar 0.5 segundos também. E vou colocar agora a propriedade de cor de fundo, né, que é o background color. Vou colocar aqui background color, só para a gente visualizar se vai postar. Vou colocar aqui vermelho, por exemplo. Vou colocar aqui no important. A gente vê que ele já mudou ali, né, como é exatamente isso que a gente quer. Eu posso só desconsiderar isso aqui. Vou colocar agora a configuração para o hover. Então vou colocar aqui selector. 2 pontos hover, ponto seta1. Vamos deixar. E agora aqui eu vou fazer a configuração que eu quero. Então eu vou colocar a transição também 0.5. E agora a cor de fundo, background color. E agora deixa eu colocar, por exemplo, um verde, né? Deixa eu pegar aqui um sitezinho que eu uso muito para pegar código de cor, né? Aquele site com CSS Gradiente. Vou colocar um verde mais ou menos desse tom aqui que eu geralmente uso. Pegar o código de cor dele. E agora eu vou pular aqui. Dar 2 pontos. E agora a gente já vai ter essa transição, né? Praticamente aí prontinho para funcionar. Pode ser um verdinho um pouco mais escuro também, para poder contrastar ali, né? Vamos dar aqui. Ó, beleza. Agora a gente já tem esse resultado. A gente só precisa fazer agora a setinha. Fazer essa animação, né? A gente vai usar aqui basicamente a propriedade de transform e translate, que é o desvio. Então, quando eu passar com o hover, a setinha ela vai fazer essa animação. Então, vamos lá. Ponto, seta2. Vou abrir chave. Vou colocar a transição. 0.5 segundos. Beleza. E agora aqui embaixo, selector. Hover. Passo, ponto, seta2. Vou colocar também o transition. 0.5 segundos. E agora, transform, translate. Ficar atento que aqui é translate mesmo, com A, tá? Translate. Vou abrir aqui um parênteses, tudo isso colado aqui entre o E e o parênteses, não pode ter espaço aqui, tá? Tem que ser colado. Vou colocar, por exemplo, 20 pixels. E aqui é translate X, né? Vou botar aqui em 2 pontos. Vamos ver se vai funcionar. Eu sempre confundo isso aqui porque eu tenho o translate X e o translate Y. Um faz um movimento de cima para baixo, o outro da direita para a esquerda ou vice-versa, né? No caso aqui acabou indo para o lado, mas na verdade é o translate Y. Vai fazer essa animação aqui. E também não é para baixo, é para cima, né? Então em vez de 20 pixels vai ser menos 20 pixels. E eu vou controlar, né? Como lá eu tinha colocado, se não me engano, 30 pixels. Vou colocar o 30 aqui também.
Ainda não foi, vou colocar então 40, 50 e 45 vai ser o número. Um pouquinho mais, 48, 47, acho que assim tá bom. E ó, agora a gente já tem essa animação. E pode ser um pouquinho mais rápido, né? Eu vou colocar aqui 0.2 segundos. Vamos dar uma olhadinha como que vai ficar. Ó, acho que assim já tá bem melhor, né? E agora tudo que a gente precisa é mexer aqui na configuração do texto. Então para a gente visualizar, eu vou colocar aqui uma cor um pouquinho mais escura, eu vou deixar aqui no cinza. Esse aqui eu também vou deixar por mim, cinza bem escuro assim, show de bola. E agora vim colocar essa configuração aqui. Vou colocar Selector, dois pontos Over. E a classe do título por padrão do Elementor é essa, Elementor Heading Title. Então vou colocar aqui ponto Elementor Heading Title. Vou colocar aqui Color White. Vamos ver aqui agora. Ah, beleza, já funcionou. Isso eu preciso colocar uma transição agora, né? Eu coloquei aqui no Transition 0.5 segundos. E agora eu vou copiar isso aqui e colocar apenas a transição apenas para o Elementor Heading Title. Vamos ver aqui. Ó, certinho, agora já está funcionando. E para todo esse cara aqui ficar clicável, né? A gente vai vir aqui em Layout, mais opções, Tag HTML, vou mudar de padrão para Link. E agora eu vou colocar um link que pode ser qualquer um, vou colocar do CSS Pack, por exemplo. Vou colocar aqui. Beleza. E agora que essa estrutura já está pronta, né? Eu posso apenas aqui apagar esses dois containers. Eu vou duplicar aqui esse container do Py duas vezes. Dessa forma, vou dar um atualizar. E agora, ó, a gente tem aqui o efeito direitinho. Clicando aqui, ele já vai me redirecionar para o site que eu coloquei ali o link, né? E a gente já tem aqui o efeito praticamente pronto, né? Eu posso ainda, se eu quiser depois, diminuir um pouquinho o tamanho desse container, né? Eu posso diminuir, colocar talvez em vez de 4, 3 aqui. E 3 aqui embaixo também. Eu só vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho do ícone, né? Mas a gente pode controlar isso por aqui. Fez 3.5, não me dá para colocar, sem nenhum problema. Só fazer o ajuste depois de posição e de tamanho. Mas, com poucas linhas aí de CSS e com configurações de estrutura do próprio Elementor, a gente já conseguiu criar esse efeitinho aqui que fica bem legal para você poder utilizar e complementar os seus sites aí com algumas informações adicionais ou colocar no rodapé da página ou com alguns redirecionamentos, né? Fica uma forma muito mais intuitiva. E quando a gente fala aqui de responsivo, né? Ele vai ficar um pouquinho bugado aqui por padrão, mas é só uma questão mesmo da gente voltar aqui na configuração responsiva e adaptar, né? Às vezes ele não vem com a configuração que a gente pré-definiu, mas é só colocar aqui direitinho. Colocar, por exemplo, aqui 4 e regular aqui a largura, né? Desse texto para caber aqui direitinho. Talvez tenha que diminuir aqui um pouco, ó. Dessa forma aqui já ficou certinho. Agora eu posso até apagar esses dois aqui. Duplicar, né? Vou dar uma atualizar, a gente vai ver que agora já vai ficar aqui direitinho. Ó, vamos diminuir também, vai ficar totalmente funcional aí, tanto no desktop quanto no mobile, né? Um efeitinho bem legal, simples, né? Bem simples, mas com uma interação que vai somar bastante aí para a experiência do usuário também. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que essa dica possa te ajudar a criar alguns layouts ou alguns designs bem legais das suas páginas. Se você quiser ter acesso a mais de 120 códigos assim como esse, já digitados e prontos para copiar e colar no Elementor, com videoaulas e suporte individual também, é só acessar o QR Code que está aqui embaixo ou acessar o link aqui da descrição e adquirir o CSS Pack. Lá você vai ter o meu arsenal de códigos e muito material para levar suas páginas para um próximo nível em muito menos tempo e investindo muito pouco. E se você quer receber mais dicas de web design e mais vídeos como esse, já não esquece de se inscrever aqui no canal e coloque aqui nos comentários qual tipo de efeito talvez você quer ver aqui em outro vídeo, para eu estar preparando novos conteúdos bem legais por aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Valeu!